Estudo de caso, educação infantil e pandemia, propostas de atividades remotas. Sinopse do caso. O estudo de caso consiste na apresentação audiovisual do relato de mãe e filho, contendo suas percepções quanto ao isolamento social no cenário da pandemia. Atos é uma criança de 4 anos, aluno da educação infantil, que junto de sua família vem enfrentando as consequências do novo contexto. Nesse sentido, o vídeo em formato de blog post objetiva compreender o entendimento e os sentimentos despertados na criança nesse período, bem como dialogar acerca das mudanças propostas. Este tipo de texto com linguagem formal, simples e objetiva, é uma significativa ferramenta de interação da modernidade, que permite a reflexão sobre como a família tem se organizado quanto a isso. Ademais, optou-se por utilizar o gênero textual digital veiculado à internet, que serve como meio de comunicação virtual em formato de depoimento, entrevista ou diários pessoais. Tal estratégia obedece às diretrizes da BNCC quanto aos multiletramentos, à mobilização de conhecimentos e às habilidades, evidenciando e possibilitando o uso das mídias e tecnologias digitais presentes no cotidiano das pessoas. A aplicação do dado digital. O dado digital foi pensado para ser aplicado com a criança da educação infantil e séries iniciais, como estratégia de atividade de multiletramento durante o período de pandemia, a fim de provocar e incentivar a interação e o diálogo entre a escola, as crianças e a família. Objetivos educacionais. Objetivo geral. Propor o multiletramento da criança por meio de atividades realizadas em família com o uso dos recursos tecnológicos durante as aulas remotas. Objetivos específicos. Trabalhar a percepção espacial, estimular a agilidade, a velocidade, a capacidade motora, incorporando ao jogo de comando a consciência fonológica das vogais e o aprendizado das cores. Estimular uma melhor coordenação motora por meio da música e interação entre a família. Incorporar a segmentação das palavras aos jogos de mãos, desenvolvendo habilidades motoras de senso rítmico e dos padrões musicais por meio do canto e do movimento. Identificar aspectos do crescimento do aluno por meio de registros e lembranças particulares e de família. Desenvolver a percepção de quantidade e noção de espaço. Estimular a contagem 1 a 1, contagem por grupamento associando o número ao espaço correspondente. E trabalhar a consciência fonológica, percepção espacial, expressão corporal e desenvolver a criatividade. Alternativas conceituais. Ensino remoto e o contexto de pandemia, criança como sujeito. Multiletramento na BNCC, novas tecnologias na educação. Aplicação. Os textos que circulam na rede, a multiplicidade textual envolve diversas linguagens e podem ser um desafio para a escola. Entretanto, a sociedade já se encontra imersa numa cultura de massa digital. Os mais jovens já apresentam facilidade para lidar com essa linguagem, porém precisam ser instruídos de como usá-las em benefício próprio para a construção do aprendizado. É importante uma formação de docente que estejam aptos e preparados para utilizar de forma pedagógica, permitindo todo o seu potencial e não apenas como complemento dos textos escritos. O mundo contemporâneo é caracterizado pela multiplicidade cultural, onde se expressam e se comunicam por meio de textos multissemióticos impressos ou digitais, textos que, por meio de uma multiplicidade de linguagem, fotos, vídeos e gráficos, que lhes atribuem significados. O conceito de multiletramento considera que textos contemporâneos devem requer interpretação e múltiplas linguagens, levando-se em consideração as múltiplas culturas dos sujeitos que os utilizam em diferentes situações. Propostas de atividades remotas. Atividade jogo cênico do improviso, profissões. Nela serão trabalhadas revista em quadrinhos, componentes curricular artes e geografia, unidade temática mundo do trabalho, objetivo descrever diferentes profissões por meio da linguagem não verbal. Atividade caixa da memória, componente curricular língua portuguesa, unidade temática escuta, fala e pensamento, que é o campo de experiência, objetivo identificar aspectos do seu crescimento e lembranças particulares de familiares. Atividade boca de forno, componente curricular artes, unidade temática corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas como campo de experiência. Os objetivos: trabalhar a percepção espacial, estimular a agilidade, a velocidade, a capacidade motora, incorporando ao jogo de comando a consciência fonológica das vogais e o aprendizado das cores.
Jogo da segmentação, a doleta divertida. Conteúdo, segmentação silábica. Objetivo, avaliar a habilidade de separar as unidades silábicas das palavras. A atividade de detecção das sílabas tem a finalidade de verificar a habilidade de perceber e localizar sílabas dentro das palavras apresentadas oralmente. Atividade jogo da amarelinha dos números. Componente curricular matemática, objetivos, estimular noção de espaço, trabalhar a percepção de quantidade. Público-alvo, alunos em processo de alfabetização. Jogo da estátua divertida, componente curricular, linguagem e artes. Objetivos, estimular a noção de espaço, trabalhar a consciência fonológica, a percepção espacial, a expressão corporal e o desenvolvimento da criatividade. Público-alvo, alunos em processo de alfabetização. Aqui são modelos do nosso Padlet. E aqui são as nossas referências. Obrigada.